Como é que vai ficar o mundo, Pedro, depois dessa eleição? Ganhe, no caso, a Kamala parece que você já disse que vai que vencerá. Com ela, como é que vai ficar a questão do Oriente Médio? Você vê no curto prazo o cessar-fogo, enfim. Olha, eu acredito que haja uma escalada ainda maior nos próximos meses, independente de quem vença, tá? Ali no Oriente Médio. E vão haver pequenos períodos de trégua, aí vão voltar com mais força. Agora, eu acredito que ao longo do próximo ano, ali, meados do ano, isso seja pacificado um pouco mais, seja, fique mais tranquilo. Vão ficar num armistício temporário que vai durar um bom tempo. Agora, a questão mundial realmente é muito delicada, porque com a Câmara vencendo, nós vamos ter um confronto um pouco mais direto com nações autocráticas. Nós vamos, não, eles vão, a gente não está nisso. A gente não está nisso. Ela não é presidente do Não é mundo presente de todo livre. mundo, apesar deles quererem Eles ser. quererem. Perdão. Apesar deles quererem ser. Agora, o que acontece? Ela vai tentar se posicionar contra a Rússia, contra a China. Eu não diria nem no sentido militar, mas mais no sentido econômico E o mesmo. Trump também. Mas o Trump ele é de uma forma diferente. Ele é o discurso para parecer que é aquilo ali. Mas na realidade, o Trump é um grande manipulado. O Trump é um grande fantoche dos interesses desses países que ele diz criticar. Essa que é a grande equação na No caso história. da Rússia, sim. Eu acho que talvez da China não Da tanto. China nem tanto, é realidade, mas do Putin sim. Só que esse polo oriental acaba que são aliados, né? E é uma marionete do Putin. O Trump é o que eu sempre falo no meu canal. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vitor Orbán, Milley, Cast, entre outras personalidades aí Nigel Farage, André Ventura, cada um nos seus respectivos países, Keiko Fujimori, todas essas pessoas da extrema direita são, sabe McDonald's que você acha um em cada esquina, mas tem um padrão a seguir? A matriz manda, mas eles um franchising, uma franquia. São franquias da extrema-direita. Essas pessoas não mandam nada. Inclusive o Trump. Não mandam nada, não tem poder para nada. São todos manipulados pela energia do Vladimir Putin. E eu digo isso a nível de previsão, a nível de análise espiritual. Para quem não sabe, Então o Putin está por trás o dessa Putin está galera por toda. trás do Trump. A eleição americana desse ano é que tem mais tentativa de hacker russo atrapalhar a eleição. A Rússia, assim como manipulou em 2016, tentou manipular em 2020, está tentando manipular essa eleição americana. A Rússia é extremamente interessada nisso. Extremamente interessada, porque a Rússia sabe que se o Trump tomar o poder, a Ucrânia perde o apoio, eles conseguem tomar a Ucrânia toda, e aí eles vão poder fazer o que eles quiserem com a Europa. A OTAN não vai ser acionada, porque os Estados Unidos vai querer saber de nada da OTAN, e a OTAN, que é a maior inimiga da Rússia, vai ser totalmente desmantelada. Essa que é a grande questão, né? Então, os aliados dos Estados Unidos estão bem preocupados com isso. O Japão, a Coreia do Sul, a União Europeia, porque sabem que o Trump é uma ameaça a todas essas democracias. E nós devemos ficar preocupados sim com a eleição do Trump, porque por mais que, vamos supor, o Lula vence, gente. O Lula tendo saúde, ele vence, pode aparecer quem for na frente dele, ele vai vencer. Isso é uma previsão também que eu faço desde já. Ele tendo saúde, ele vence. A questão do Lula chama-se saúde. Não é Bolsonaro, não é Marçal, não é Michele, não é Tarcísio, Ratinho, o Papa, quem quer que seja, ele vence. Esse é o ponto. Agora, é um enfraquecimento dos nossos, digamos, bem entre aspas, os valores ocidentais que nós conquistamos a duras penas nos últimos 40 anos. Após ditaduras na América Latina, orquestradas sim pelos Estados Unidos, né? Devemos falar isso. Mas hoje em dia, as novas ditaduras que surgem, os Estados Unidos não está nem aí. As novas ditaduras são protótipos de autocracia russa. Porque se você parar para analisar a história da Rússia, me fala quando que eles tiveram uma democracia plena? Nunca. Você tem os hunos, depois você tem os tártaros, tem os mongóis, você tem o Império Russo, depois você tem a União Soviética, depois você tem 6 a 8 anos depois da queda do Muro de Berlim, que foi um governo tampão ali, né, que o presidente era totalmente inapto, inepto, ineficaz, depois entrou Putin.
Eles tiveram 6 anos de democracia, foi muito. Então, um país que tem essa energia, gente, não é do ponto de vista político, isso é do ponto de vista energético. Um país que vibra desta maneira, é impossível que propague democracia em outros lugares. Então, o Vladimir Putin, gente, do ponto de vista espiritual, ele tem... isso até tem reportagem, vocês podem achar nesse site, UOL, independente do site da matriz política. Existe um séquito de moças, de senhoras, que acompanham Vladimir Putin, que são as feiticeiras dele. Usam trajes pretos, tipo burca, só que não cobrem a cabeça toda. São feiticeiras. Vem daquela escola ali do Rasputin, né? Que eu sempre falo, Vladimir Putin é uma reencarnação do Rasputin. Falo assim, eu sou muito reticente de falar dessas coisas. Fulano é reencarnação do Beltrano. 99% eu acho furada. E também acho 99% furada desse pessoal que fala, porque eu fui rei em outra vida. Porque Mentira! Ninguém foi. Porque não ia ter tanto rei. Eu fiz regressão, gente. Eu fui pescador numa vida, na outra eu era menino de recado de entregar jornal para os outros. Fui nada de coisa demais. Então, o Putin, sim. O Putin foi a reencarnação do Rasputin. Ele tem no destino dele dominar a Rússia e propagar o poder dele para outros lugares. Então a gente tem que estar muito atento com essa eleição, porque pode atrapalhar nossos valores ocidentais. O que seriam os valores ocidentais? A senhora que está me assistindo em casa, a senhorita que está me assistindo, poder ir na rua, fazer o que quiser. A mulher poder ir num bar, beber a cervejinha dela se ela quiser, sem o homem importunar. A mulher poder usar uma mini saia, um shortinho sem ser importunada, né? Tudo bem que existem muitos que importunam, mas sem os outros olharem feio, chamarem a polícia. O casal gay poder andar de mão dada na rua. Sei que em muitos lugares não pode, mas nós, aqui no Rio, por exemplo, a gente vê aqui na Zona Sul muitos casais, mas existe uma liberdade maior. A gente pode se expressar nas redes sociais como a gente quer. Se a gente não gosta do Bolsonaro, não gosta do Lula, não gosta do Dória, sei lá, do Cláudio Castro, quem quer que seja, do Tarcísio, a pessoa pode ir na rede social, no Instagram, e xingar e falar. O máximo que acontece é um processo. Você faz uma retratação e paga uma multa. Mas nesses estados autocráticos, você pode ser preso, você pode ficar numa prisão perpétua, você pode ser morto, entre outras coisas. Então, as autocracias, aquele livro, Como as Democracias Morrem, explica muito isso. E isso tudo tem um dedo. Já teve um dedo dos Estados Unidos no século XX, mas no século XXI é um dedo, é a mão, o braço inteiro da Federação Russa. Tá? É totalmente isso. Eu não digo nem da China, não, gente. A China, falo muito, a China, sinceramente, eu acho que a China ela quer dominar o mundo pela economia, não pelo poderio bélico, não por querer influenciar países a nível político. Ela quer dominar os países pela economia, para os países ficarem de joelhos para eles na economia, como você vê vários países africanos que já estão, vários países pequenos da Ásia, vários países da América Latina também. É questão de subserviência econômica. Agora, subserviência política, quem disputa é Estados Unidos contra a Rússia. Aquela coisa das duas maiores potências nucleares. Aí você vê aí pela guerra da Ucrânia que a Rússia é mais gogó do que outra coisa, né? Pois é, né? A guerra que a gente achou que era eu conheci uma expressão esses últimos dias que eu acho bem pertinente, que é a garganta de óleo Johnson. É a pessoa que fala, mas não faz tanta coisa. O exército da Rússia está recorrendo ao exército da Coreia do Norte. Você pensava que o grande exército russo fosse, né, ceder para os ucranianos que estão com armas, ok, mas não são nem as armas melhores da União Europeia nem dos Estados Unidos, não, que eles não passam as melhores. Eles passam aqui o segundo escalão. E você vê como o Brasil está ruim na história. A gente não pode nem comprar o segundo escalão deles. A gente compra o terceiro, a segunda mão da Suécia, a segunda mão da Noruega. A gente não compra nem esse segundo escalão dos Estados Unidos, que eles não vendem para o Brasil.